Bom dia, Santo Antônio de Pádua. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente no programa Educação em Foco. Sejam bem-vindos a mais uma edição desse programa que está dando o que falar nesse momento. Graças a Deus. Hoje vamos tratar aí dos temas sobre a carga horária do professor, o Natal do servidor, gestão democrática, escolas do campo. E também vamos falar sobre conversas e votações sobre o novo Código Tributário do município. A gente já começa pedindo desculpas, gente. Mil perdões aí no programa passado, porque a gente tinha feito a pauta, mas aí acabamos extrapolando com relação ao programa de rádio, né? Tiro, bomba e sei lá o que mais. E aí a gente acabou atropelando um pouco a nossa pauta, mas a gente retoma ela aqui e vamos estar falando disso tudo. Então a gente começa falando com os trabalhadores da educação, falando com os servidores, né, do município, dos municípios que a gente vai estar aqui fazendo essa liga, porque nenhuma outra categoria tem sido tão massacrada e tem sido tão desvalorizada, né, no país como os servidores, né? Então, bom dia para o pessoal de Bom Jesus, de Talva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varriçai, Aperibé, Cambuci, Itaucara, Miracema, Santo Antônio de Pádua, olha nós aqui, São José de Ubá, e o pessoal que anda junto com a gente aí, que é Palma e Pirapitinga, já dando os parabéns para Pirapitinga, que o piso lá está indo de vento em polpa. Pois é, né? Exemplos de cidades aqui próximas de nós que valorizam o servidor da educação, valorizam os servidores assim, em várias áreas dentro da administração pública, o contrário daquilo que nós vemos hoje no município de Santo Antônio de Pádua. A desvalorização, a defasagem de salários, né? Eles estão sambando sobre as cabeças dos servidores municipais. E os servidores municipais de Santo Antônio de Pádua, que não tem nenhum motivo para comemorar, nem tá feliz, vamos falar desse Natal nosso, né? Que nós não vamos ter aí nenhum abono, né? Para variar, não vamos receber antes do Natal, nosso pagamento provavelmente vai estar chutado, né? Lá para janeiro, né? Enfim, para o final de dezembro, melhor dizendo, né? Já vai ter passado o Natal. A gente começa essa discussão agradecendo muitíssimo, né, a nossa prefeitura, sempre com aquele olhar, né, carinhoso, destinado ao servidor, que além de não ter abono nenhum, gratificação nenhuma, a gente devia ser juiz, de ser uma outra coisa, né, que ganha esse monte de bolsa, qualquer coisa. Nós não teremos nada e continuaremos com um salário que é, no mínimo, vergonhoso, né, para a nossa gestão atual, né? Você sair, depois de 8 anos, né, dolorosos anos para a população, conseguindo a proeza, né, de desqualificar o servidor, né, num nível salarial e, inclusive, até moral, né, com ataques, palavras chulas ao servidor, realmente é uma obra-prima, né? É para poucos. Para bem poucos, mas em Pádua a gente tem aí uma quantidade bem grande de pessoas na administração pública que estão simples e unicamente para baixar a moral do servidor. Hoje em dia você não vê servidor se movimentando para fazer atos, protestos e manifestações com relação a pedidos dos seus próprios salários. Diferentemente do que a gente viu aí há um tempo atrás, vimos movimentação dos professores nas ruas, mas depois houve um certo tipo de acomodação da categoria que aceitou receber 6,5% somente de aumento. E agora vem com essa desculpa que vão fechar a escola, vão fechar segmento para poder dar um aumento de 15%. Faz o cálculo aí, 15% de 857, que a maioria dos professores recebe. Quanto que dá isso, Simone? Chuta aí R$130. 130, professor, né? E a gente está falando de um piso salarial, né, que vai ter um aumento significativo em janeiro, a previsão é de R$ 2.743,65. Eu até dispensava os centavos, né? Tava bom o piso. Mas, e desse piso, se a gente for jogar no proporcional, nós estaríamos falando aí de algo em torno de 1.543, né? E você, professor, tá aí sem a menor previsão, né, de ver esse piso acontecer. Quando a gente fala, né, de vamos fechar segmentos escolares, né, das escolas distritais, né, que muito cara de pau, né,
da Secretaria de Educação não qualificar as escolas como escolas do campo. Eles têm toda uma teoria que, aliás, vai de encontro com a teoria, né, com a lei nacional, onde eles não reconhecem ali escolas do campo, mas deixa eu dar um susto em vocês. É a escola do campo, olha que doideira, né? E aí eles vêm de encontro dizendo que precisa suspender, porque, afinal de contas, né, só sabe falar que tem dois alunos, né? São Pedro são 40 alunos, né, que tem no total. E aí a justificativa é que, fazendo essa ação e outras ações, segundo a fala da Secretaria de Educação, que isso vai demandar para nós aí, vai trazer o benefício do piso salarial. Assim, eu questiono muito essa fala, né? Todos nós questionamos, porque realmente é uma fala vazia de propósito, né? Inicialmente, para começar a nossa conversa, quando a gente fala que é destinado 25% do orçamento da prefeitura para a educação, que fique claro que esses 20%, na realidade, vem do governo federal. Não tem nada que ver com a arrecadação de pago. E aí sobra os míseros 5% aí, que pode ser que a prefeitura, né, com a sua arrecadação, faça voto. Agora, a verdade é que o que a legislação determina é que é, no mínimo, 25% para a educação. Ainda que a gente acreditasse, coisa que nós definitivamente não acreditamos, que há um encharco de mais de 90% dos 100% da folha, dos 100% do Fundeb, né? Porque isso se fala, mas não se prova, né? Eu não vi ninguém levar papel, fazer como nós fazemos, né? Levar provas do que está falando, ficar só na falação sem fim, né? Mesmo que fosse isso, caberia à prefeitura se reestruturar, se reorganizar e ver qual é a prioridade dela. Eu tenho para mim, eu já cansei de falar isso, nós temos um tripé que me parece ser fundamental para qualquer sociedade, que é a educação, que é a saúde e que é a segurança. Né? Você precisa deslanchar aí nesse tripé. E, sinceramente, fechar a escola, por mais que você faça a conta, você vai observar que você vai economizar o que aí? 160... Olha, eu estou sendo generosíssima, tá? Porque fechar segmento escolar não economiza em nada. Mas vamos fazer de conta que nós temos 160 mil de carga ampliada de gente dentro de sala de aula, e não gente que fica na secretaria, que faz de conta que tem escola, né? Vamos fazer de conta que a gente tem 160 mil em professores dentro de sala de aula, né? 160 mil para chegar no piso agora em janeiro de 1.543? Que sentido isso está fazendo? Sentido nenhum. Você falou 25% do orçamento municipal para a educação. Contando com o que vem do governo federal. Contando com o que vem. Então, junto com o governo federal, manda de Fundeb. Vamos botar os 20% e os 5% ficaria por conta da nossa prefeitura. Esse ano nós tivemos aí, vamos ter, né? A previsão desse ano de arrecadação da prefeitura municipal é de 139 milhões de reais. Desses 139 milhões de reais, então teremos em média 25% investidos na educação. Com mais do que vem, com mais não. Esses 25% junto com o que já vem do governo federal. Por exemplo, o Fundeb já conta 25%, o salário educação, isso tudo conta 25%. Então, bateria alguma coisa aí em torno de 5%, em média, vamos supor que seja isso, né? Em média. Em média, certo, entendi. Então, nesse caso aí, nós teríamos, em média, 34 milhões de reais investidos na educação? 34 milhões de reais por baixo, né? A gente sabe que vem mais, a gente sabe que está vindo mais. Essa situação. E aí, não é mesmo os 160 mil, né? Que não existe 160 mil em professores dentro de sala de aula, né? A gente não é retardado, né? E não há motivo nenhum para estarem batendo nessa tecla. Entendeu? Então a gente sabe que isso aí é conversa fiada, não sei se não é vontade de fazer projeto, tem preguiça, não sei o que é. Aí quer fazer o mais fácil, quer cortar, porque tem as férias, porque tem a cirurgia, porque tem a operação plástica, porque tem não sei o quê, porque, sabe? E enquanto isso a gente fica aqui igual uns bocóis, que a verdade é essa, o professor tá passando atestado de biruta, entendeu? Aceitando agora que a carga horária retorne para 16 horas. Eu não estou falando
de 16 horas, igual em outros municípios, que você ganha o piso, entende? A gente está falando 16 horas, uma galera que ganha aí menos enfim. Enfim, são cerca de 34 milhões de reais que seriam ou serão investidos. Né? Deve ter sido investido uma parte desse dinheiro em algum lugar. Se for na educação, eu não sei, porque há professores apagando o quadro com papel higiênico. Eu uso giz. A escola não tem a caneta, não tem nada para circular. Então, eu uso o giz, que é o que a escola tem. Além do problema, falta de apagador nas escolas, o professor tem que usar o papel higiênico, a gente ainda tem problemas com relação ao material didático, que é obrigação do município dar para o aluno da rede municipal. A alimentação escolar, o aluno chega muitas vezes na escola, até repetindo aqui o que eu já falei, o aluno chega muitas vezes na escola pela manhã com fome. Ele saiu de casa sem comer absolutamente nada. Mas o município de Santo Antônio de Pádua compra produtos que deveriam estar sendo usados no café da manhã dessas crianças. Mas o que acontece é totalmente o contrário. São compras que não chegam no prato da merenda escolar das crianças. Muitas das vezes as crianças estão lá comendo farofa com ovo dentro das escolas. O pai sabe que isso está acontecendo? Não sabe. Muitas das vezes o pai não sabe. Tem que cobrar, gente. Tem que cobrar. Tem que saber o que está vindo na merenda do filho. Pois é uma corriqueira. Não é de hoje que isso está acontecendo. Aí falaram não, os professores eram proibidos de comer na escola. Aí deram a desculpa, né? A prefeitura deu a desculpa. O prefeito não está sabendo disso. Que loucura! Gente, ele não está sabendo disso. Não acredito! Eu fico pasmo, pois foi o próprio executivo municipal que proibiu o professor de merendar. Você entendeu? Então, é irônico, é irônico, é sarcástico você parar para ouvir uma pessoa que proibiu falar que ela nem estava sabendo que o professor estava proibido de comer na escola. Mas em que mundo? Que loucura! Isso é coisa da minha cabeça. Só pode ser uma situação dessa, porque não é admissível a gente ouvir o administrador municipal se posicionar de uma forma e depois fingir que não sabe, fingir que não vê, fingir que não escuta. Aquele circo que falaram que a gente faz é o contrário, né? É bem o contrário. O circo tá lá. Mas você sabe que eu não estou vendo desligarem ar-condicionado para economizar a luz? Eu não estou vendo. Economiza na gasolina? Tiraram a hora extra de todo mundo? Eu não estou vendo nada disso. Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo que esses cortes dizem respeito apenas ao professor, e vamos colocar 3 pontinhos aí, apenas ao professor de sala de aula. É isso só que eu estou vendo. Não teve corte para diretor, né? Nessa campanha de vamos economizar, não teve corte de adicionar o diretor, não teve corte de luz. Vamos restringir essa luz da Secretaria de Educação, gente? Vamos diminuir esse ar-condicionado? Não teve. Não estou vendo corte de gasolina, porque a gente vem acompanhando. Não estou vendo corte de gasolina. Estou entendendo assim, o único a economizar aqui é o professor, para variar. Aí, professor, chega agora no fim do ano, banca festinha, banca lembrancinha, porque afinal de contas você está ganhando um monte, né? Só pode. E além disso daí, a gente tem problemas estruturais na escola e com relação à falta de ventiladores. A gente chega em algumas escolas do município, vou dar um exemplo aqui bom para vocês. Ó, lá no Marangatu, no bairro Marangatu, os pisos soltando de salas de aula, ventilador com defeito, muitas das vezes ventilador... Não é só lá em Marangatu, não. Estou falando no Viva, no Endanda, em várias escolas aqui também do Centrão, onde eles querem pantufar de aluno, fechando escola lá em São Pedro, fechando escola em Marangatu, vão encher essas escolas de aluno, não tem um ventilador direito funcionando, e com 34 milhões que vai ser investido na educação. Vai. Claro que entendeu? vai. Com 34 milhões, não dá para comprar um ventilador? Não. Um ventilador? Não. Gente, um ventilador é R$139. Não dá, a gente está economizando, Carlos. A gente não pode comprar ventilador, a gente não pode pagar professor, a gente tira do professor o direito dele de trabalho, porque ele está aumentando a carga horária dele, e ele já tinha link com outras escolas. Isso prejudica de todas as formas e maneiras, né? Só quem merece o ar-condicionado é somente
secretária de Educação, o prefeito. Nossa, são 2 ar-condicionados dentro da sala do prefeito ligados nos 17 graus. Chega lá dentro, tinha que ter frio. Deixa só a gente economizando, que a gente é feito para isso. Aí vamos falar desse horário do professor super esquisito. Olha lá, o que acontece? Você, caro professor, né, que se esforçou, estudou, fez faculdade, né, e passou no concurso de Santo Antônio de Pádua. Você fez um concurso para 22 horas e meia, vou tirar ele como exemplo, tá? O que a legislação municipal também, inclusive, né? Não estou falando só da legislação nacional, eu estou falando da municipal, Lei 3.664. O que ela fala para você, professor? Que você tem direito a 1/3 das suas atividades sendo desenvolvidas fora de sala de aula. Então, vê se você concorda comigo. Você tem um concurso de 22 horas e meia, 2/3 em sala de aula. 2/3 de 22 horas e meia vai dar lá 15 horas. 15 horas você tem que estar dentro de sala de aula. Todo o restante, você estará fora de sala de aula. Então, o que está acontecendo com a gente de verdade? Se todo o restante aí seriam 7 horas e meia, você estaria fora de sala de aula. Entendeu? O que acontece hoje? Hoje você está trabalhando 18 horas em sala de aula. Então, preste atenção, era para ser 15. Você está dando, em média, para a Secretaria de Educação, 3 horas a mais semanais. O que isso acontece? O que acontece, então, com o seu tempo de hora atividade? Ao invés de 7 horas e meia, ela cai para 4h30. Então, você está dando 3 horas a mais dentro de sala de aula e perde, obviamente, o seu tempo integral de 7 horas e meia. Eu pergunto a você já não estava economizando muitíssimo para a Secretaria de Educação, não? Dando 3 horas por semana para muitas escolas onde diretores olham para você, quando você leva o atestado de um dia, eu vou te liberar. Não, você não vai liberar, diretor. Preste atenção, essa criatura, diferentemente de você, está dando 3 horas semanais a mais o ano inteirinho. O ano inteirinho. Enquanto isso, a gente tem uma gleba de orientadores que estão recebendo um benefício muito maior do que o nosso, porque eles já estão com folga semanal, fora da escola, e assinando ponto. E eles assinam o ponto. Então, a gente não está vendo aqui o professor ser beneficiado sob hipótese alguma. Os beneficiados dessa gestão são os indicados politicamente. Quem está em cargo de orientação e direção, porque nós não temos a gestão democrática, volta a falar coisa que o prazo já se encerrou em meados de 2017. Essa gestão ela mantém privilégios para os indicados politicamente. E você, professor, porque o orientador não paga lembrancinha, coisa nenhuma, você está tirando do seu bolso para arcar agora com festa de final de ano. Já não basta tudo que você está dando gratuitamente para a Secretaria de Educação e ela ainda vir tirar de você a carga ampliada do trabalhador da educação, é aquele da sala de aula. Eu não estou me referindo àqueles que ganham carga ampliada e que nem na escola, nem nunca apareceram. Não é isso que eu estou me referindo, eu estou falando do trabalhador. Você foi tirado na sua carga ampliada, você está dando horas a mais para a Secretaria de Educação, você não recebe nem perto do piso nacional, nem perto, e nem vai tão cedo, ao que tudo indica. Voltamos a falar, não há nenhum projeto a ser votado na Câmara com 15%. Então, tudo que está caminhando, só quem está se ferrando é o professor de sala de aula. Para o orientador está tudo certo, para o diretor também está tudo certo.
Já falei que nós temos escolas aqui cuja gestão cabe tanta matrícula na gestão, deve estar tudo pulando assim, ó, porque nem cabe no espaço. De tanta matrícula que tem enfiado em gestão. E está ficando feio, fica feio para a Secretaria de Educação, que sabe muito bem do que eu estou falando, de gente que nem trabalhar as 2 matrículas vai dentro de gestão. Aí fica muito complicado, porque só quem está economizando nessa bagaça aqui, e economizando para quê? Economizando para que o prefeito não bata o teto prudencial, que a verdade é só essa, tá? Não tem mais nenhum. E diante do exposto, diante disso tudo que a gente vê estranho acontecendo na administração pública, na administração da Secretaria de Educação, a gente cai dentro de uma pergunta que até o colega fez aqui, ó. Vou ler. Bom dia, Matheus Modesto comentou. Não existe humanização dentro de um governo como esse. Qual a alternativa possível, se não a conscientização e a invasão para a transformação do legislativo? Existe alguma alternativa para essa conscientização, invasão do legislativo? Como assim que você diz? Do legislativo tomar uma atitude? Isso. Tá aqui, gente. Olha o número da lei, ó, 3.664, 19 de junho de 2015. Aqui, lá na meta lá atrás, está explicitado que a gente tinha que estar recebendo o piso do piso nacional há muito tempo, desde que começou, desde 2015. Isso como uma lei municipal, porque como uma lei federal é para estar recebendo desde 2011. Nós estamos em 2018 e vem com essa balela agora de que a gente tem que se ferrar em todos os níveis, os professores de dentro de sala de aula, porque só assim recebe piso. Que piso nada, nem no legislativo chegou nenhum pedido de 15%, né? R$130, entendeu? É lei. Quem anda fora da lei é fora da lei, sendo bem redundante. Então, se a gente não cumpre uma lei que está determinada, foi aprovada pela Câmara de Vereadores, se não é cumprida, eu não sei nem para que ela foi feita. Ela foi feita para inglês ver. E por que nenhum vereador, eu volto a repetir, nenhum vereador de Pádua tomou nenhuma atitude para cobrar a execução dessa lei na íntegra? Nenhum. Agora, por que nenhum vereador tomou conta disso? Olha, esses dias eu acompanhei algumas falas de alguns vereadores que, inclusive, pagam de moralistas, mas um desses vereadores tem 33 familiares contratados pela Prefeitura Municipal de Pádua. E ele falando que o Carlos Cunha procura boquinha. Será que eu mesmo estou procurando boquinha? Será que ele não já arrumou aí um pedacinho de boquinha para cada familiar dele e ele, para defender o governo, não vai fiscalizar lei nenhuma? Não vai fiscalizar, não vai bater de frente com situações como essa. E aí vem com essa fala de que 70% do funcionalismo não trabalha e que é por isso que a família dele toda tem que estar enfiada dentro da prefeitura. E aí não se economiza na família dele, e aí quem perde o emprego somos nós concursados, porque perdemos a carga ampliada. Não estou falando por mim não, porque eu não tenho. Mas perdemos a carga ampliada. Para que eles continuem lá dentro, usufruindo do dinheiro que, aliás, é nosso, é público, é nosso. Volto a falar, quando a gente fala de 25% para educação, é o mínimo estipulado pela Constituição. A prefeitura podia estar investindo 30%. Exatamente. Entendeu? Não investe porque não quer. Pouquíssimos vereadores, aliás, uma minoria quase que invisível de vereadores dentro de Pádua tem moral para poder falar e fazer qualquer crítica com relação a esse tipo de situação que eu acabei de citar. Existem vereadores que gostam muito de passear com as esposas, existe vereador aí que colocou o filho de secretário, a nora ou outro parente, vereador aí que tem uma gravação rodando aí que o vereador vendeu um terreno da prefeitura para uma senhora, vereadora que empregou a filha no hospital, vereador que no passado recebia alguma coisa da Água de Santo Antônio. Qual é o vereador que vai ter a audácia, a coragem de colocar a instituição, a prefeitura, dentro da indagação? Por que a prefeitura não cumpre a lei? E não é só essa lei não, Simone. A prefeitura não cumpre a lei do piso salarial dos professores,
não cumpre a lei do piso salarial dos enfermeiros, dos médicos, dos agentes de saúde do PSF. Então a gente está falando de uma prefeitura que anda à margem da lei. Ela mesma manda uma lei, igual mandou em 2017 para a Câmara, mesmo manda uma lei que ela mesmo não vai cumprir e que ela tem certeza, a prefeitura tem certeza que não vai ter vereador para cobrar. Porque vereador ali dentro são poucos que têm a moral para poder cobrar do governo. E aí eu estava ontem, né, na casa da minha sogra, ela é evangélica, ela estava com a Bíblia aberta e eu passei o olho numa página, achei muito interessante, trouxe para a gente ler hoje, já que fomos mencionados, né, religiosamente em outros programas, né, e que tiveram por Pádua, né, a gente resolveu trazer, eu trouxe, porque eu achei incrível, porque realmente estava aberto na página, eu realmente passei o olho e eu falei, não, isso a gente tem que levar. Foi no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando os direitos deles. Pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Aí, versículo 9. Elas dizem, toda a gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Que isso fique muito claro. Quem trabalha aqui somos nós. Quem depende do nosso trabalho são eles. Nós é que temos o poder da terra, portanto, da colheita. Somos nós. A gente emite para eles o que a gente quer. Na hora que você para de emitir, ele que não tem o saber da terra, não tem o saber do produzir, ele para de viver, tá? Deixa eu ler essa última. 10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Isso é forte, né, Simone? Nós vemos em Pádua uma ambição cega sobre as questões públicas que são de importância para todos nós. Não falando só para o professor, não, para toda a população. Hoje em dia a gente vive à margem de poucas pessoas que estão com o poder na mão e que julgam, que tomam atitudes, que falam da população como se a população inteira fosse oposição ao governo, que é o contrário. A população que elegeu é a mesma população que tem o direito de cobrar, que tem o direito de transferir a sua indignação para a rede social. Mas hoje, se você vai na rede social e coloca qualquer outra situação que o governo que não seja dar parabéns, o governo se sente ofendido, o governo quer processar os cidadãos. Você tem que rodar, porque não está dando para a gente ver ninguém. Graça Guimarães, nível salarial baixo é antigo? Mas aqui tá bem baixo mesmo, Graça. Maria Eleni, bom dia, querida. Matheus Modésio, você já leu? Já li, vamos ler de novo. Bom dia. Não existe humanização dentro de um governo como esse. Simone Carlos. Qual a alternativa possível, se não a conscientização e a invasão do legislativo para a transformação? É uma pergunta plausível. Com certeza. Qual alternativa a gente teria? Com certeza. Mostrar a força da população nas ruas e fazer valer aquilo que está escrito na lei, mas por que a população não cobra? Porque, infelizmente, a gente ouve um programa de rádio em que o gestor fala em dar tiro, em dar porrada. Quem que não vai ficar com medo? Nós tivemos uma reunião essa semana em que a gente estava debatendo o assunto do fechamento de escolas e foi citado esse medo de um governo autoritário que se implantou dentro da cidade. Não foi isso? Mas eu penso isso. Ou a gente coloca o medo no bolso e vamos partir para ações dentro da Câmara, né? Porque senão a gente não consegue de jeito nenhum reverter a nossa situação. Bruna, bom dia, amiga. Bom dia pra caramba. Aliás, eu quero fazer aqui deixa eu fazer um recorte aqui da Bruna. A gente teve uma reunião em Miracema. Essa brincadeira de gestão, 10 anos aí de desmanto dentro da Previ dos funcionários de Miracema. Acabou ocorrendo o óbvio. A Previ quebrou. Quebrou que mês que vem não tem como pagar os aposentados, né? Então ficará a cargo da prefeitura.
Só que lá a Previ, ela sabiamente investiu num imóvel, que é um prédio bem considerado, né, tá bem localizado, ele é grande, né? E o que o Agnaldo, que é o nosso líder sindical, né, presidente do sindicato, muito bem colocou, né? Que nós devemos preservar esse imóvel e devemos buscar a reestruturação da Previ. Aí você pergunta para mim, mas você estava falando da Bruna, o que ela tem com isso? Então, quantas vezes aqui em Pádua nós vimos diretores e assembleia de sindicato? Não, né? Mas em Miracema nós tínhamos 2 lá, diretores, se posicionando como funcionário público, que é o que eles são, interessados e defendendo a gestão do sindicato, que volta a falar, uma gestão séria na figura do presidente do Sindicato de Miracema, com falas muito precisas e muito pontuais, no sentido de resgatar a Previ, que é isso que a gente tem que fazer. E aí a gente tem que abrir o olho aqui em Santo Antônio de Pádua também. Além da gente não ter, né, essa linha de direção que se percebe funcionário público e não que acha que ele é o próximo a ser cotado para a Secretaria de Educação, não me pergunte por que isso tem aqui, porque eu não entendo, mas não vai à luta, não chega junto, não está junto nas reuniões de sindicato, tem coisa nenhuma com o professor, a gente logo percebe que ali há um posicionamento diferente. Então, parabéns pra caramba, Bruna. Que bom que a gente tem aí diretores que estão junto com a gente, que sabem que são tão funcionários quanto nós somos. Um bom dia aí para o Gilmar Costa, um bom dia para Sônia Pereira, Fabrício Micichelli também, bom dia para você. Cristiano Tomás, dando um bom dia para a gente. Bom dia para você também, Cristiano. A Bruna também repetiu aí o bom dia novamente. Rogério Abreu, um bom dia. Aí, Simone, um bom dia, lindona. Vai cobrar... vai cobrar como Obrigada, todos. Mara. Como que eles vão cobrar se todos estão na teta? Comentou o Rogério de Abreu. Tânia Flores comentou: bom dia, parabéns pelo seu trabalho que está fazendo. Tá difícil viver em nossa cidade que está toda detonada. Sou paduana da Gema, mas não existe Pádua. É uma pena, tudo abandonado. O Cristiano Tomás também comentou: é por isso que nós fazemos concurso público e não somos chamados para o cargo designado. Isso tem que acabar. Luciana Lima Moreira: bom dia, estamos pagando para trabalhar. Fato. Literalmente. Maria do Socorro, bom dia. Fernando Ramos, um bom dia para você. Bom dia, Fernando. E só um adendo aqui, lá na reunião que teve lá no sindicato, nós tínhamos vereadores com S no final, interessados lá na reunião, dispostos a abraçar a causa dos servidores, tá? Diferentemente de Pádua. Você faz uma reunião... Nunca, né? Dificilmente você vê o vereador se posicionar junto com a população para poder fazer. Tá? Não é nem difícil, eu nunca nem vi. Muito menos em reunião de sindicato, que, verdade, você já disse sindicato aqui de Pádua, já tentou fazer acho que 2 ou 3. Nunca vi vereador se dar o trabalho de se mostrar interessado em algum problema de servidor. O vereador de Pádua hoje em dia está gostando mesmo de prestar serviço particular no caminhão que tem, de ficar passeando aí pelas manhãs de bicicletinha. O vereador até ganhou o apelido de Tenente Bicicletinha. Claro, né? Lógico, né? O pau comendo isso aqui, virando servidor ganhando miséria, professor tendo sua lei completamente ignorada e vereador se divertindo, que a verdade é essa. Quando não tem um vereador andando de bicicletinha, tem um vereador que, em pleno temporal, para completamente alagado, igual a gente estava esses dias aí, vários bairros alagados, né? Gente perdendo os bens, as pessoas proibidas de sair de casa, criança na rua, até coloquei uma foto, 2 crianças tentando chegar em casa. E você vai olhar no perfil do vereador na rede social, o vereador em Rio das Ostras, curtindo com a família que ele colocou inteira para trabalhar. E eu fico pensando, como é que pode a gente aceitar? Pode, aqui pode. A gente aceitar aqui isso pode. Tudo que acontece dentro de Pádua. Aqui pode tudo. E aí, professor, olha só o que está escrito. O vereador dando tiro na baleia lá em Rio das Ostras. Meu Deus! Se eu aguento um negócio desse. Não aguenta, não. Olha lá, na meta 7, fomentar a qualidade. Isso aqui é na nossa lei, tá?
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. Aí você vai lá, 7.12, Secretaria de Educação. Vamos ler a lei, pelo amor de Deus. Depois eu ainda tenho um negócio para falar sobre essa comissão aqui que está acompanhando a não implementação, né? Porque estão acompanhando a implementação do nosso plano municipal. Olha só, 7.12, desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população do campo, que considerem as especificidades locais e as boas práticas estaduais e nacionais. Eu não sei se isso é piada de mau gosto, eu não sei se a gente entrou no mundo paralelo, tá tudo muito louco aqui em Santo Antônio de Pádua. Aí o mesmo cara que vai na escola distrital, se diz conhecedor profundo do que está fazendo, e vai lá na reunião com os professores e com a comunidade defender fechamento de escola do campo, é o mesmo cara que está à frente da implementação da nossa lei. Você entendeu? Entendi. Eu não. Como é que pode? Como assim está escrito na lei? Olha lá, 2.6. Estimular a oferta do ensino fundamental para as populações do campo nas próprias comunidades. 2.6. Tem um monte. Estou falando só de alguns. 2.6. Está na lei. E é o mesmo cara que está indo de escola em escola e diz assim, não, temos que fechar. Matematicamente, eu explico para você. Temos que fechar o segmento, contrariando a lei no qual ele não participou da elaboração, mas ele hoje é o presidente que fiscaliza a implementação dessa bagaça aqui. Como é que pode? Você está falando da Câmara ali, o presidente? Não, estou falando que tem um professor. Ah, tá, sim. Que ele é responsável pela implementação dessa lei e é o mesmo professor que faz parte do grupo que vai de escola em escola anunciar e defender arduamente o fechamento de escola. Agora eu te pergunto, se o cara estava ganhando DAS 9 ou DAS qualquer coisa, que lógica tem você pagar uma pessoa mais do que você me paga salarialmente? Ele recebe muito mais do que eu. Que lógica tem você tirar o dinheiro da Secretaria de Educação e pagar o cara para o cara ir lá defender fechamento de escola para reduzir gasto, se ele mesmo já é o gasto? É o representante legítimo do governo, né? Ele não está ali para representar nem sua própria classe. Afinal, a DAS 9 vale mais até do que a próprio caráter. Do que a própria lei, cara. Olha só. Do que aquilo que aprendeu, né? Aquilo que aprendeu na docência, aquilo que aprendeu dentro principalmente onde foi criado como matemático. Você entendeu? A gente até teve uma reunião essa semana em que a gente estava debatendo esse assunto. A gente vê um professor se posicionar contra a própria classe, é bizarro. É bizarro. É Será que ele não prestou atenção que ele tirou a carga ampliada de quem precisava desesperadamente? Porque professor, para aceitar a carga ampliada em Santo Antônio de Pádua, é porque está assim no desespero. Vamos falar a verdade, não é outra coisa não, porque não tem benefício nenhum carga ampliada em Pádua. Se você passar mal, é cortado. Se você levar testado, é cortado. Se tiver feriado, é cortado. Se tiver entrar férias, é cortado. Tudo é cortado. Chega no final do ano, você não recebe. No ano passado, ficou a gente sem receber. Então, não é porque é bonitinho ficar fora de casa, porque precisa de gente séria, que precisa de dinheiro. E caramba, professor é ponta de lança, gente. É o último da pirâmide. Sabe? Não está fazendo sentido nenhum. Como que pode um troço desse? Quer ver outra coisa que eu não entendo? É o raio do nosso plano de carreira. Eu não consigo entender isso. Olha só, se a pessoa que defende o plano de carreira vai de escola em escola também, porque é um trio, vai de escola em escola também, dizendo que precisa fechar, que tem que enxugar, que tem que isso, que tem que aquilo, porque senão não tem como dar o piso, certo? Aí a pessoa sai cortando tudo aquilo que o professor está aqui, ó, para não se afogar em dívida. Bom, sai cortando tudo do professor, para dizer que só cortando tudo nosso, do professor, porque deles eles não cortaram nada na Secretaria de Educação, só nosso. Então, para dizer que nós só vamos conseguir o piso, que na cabeça deles é 1.300, não me pergunte por quê, nós só vamos chegar ao piso se cortarmos tudo que é nosso. Mas aí tem um plano de carreira que é 14 horizontal, 14 vertical.
Ah, mas peraí, se tiver que cortar tudo que é nosso, como é que a gente vai conseguir sustentar 14, que eu não estou entendendo? De onde que vai vir esse dinheiro? Ah, não sei, só se eles estão acreditando no além, né? Porque agora a prefeitura vive no mundo mágico do Bob, entendeu? Acredita no país na cidade das maravilhas. Meninos, para dar R$ 124, precisa cortar tudo de todo mundo, como é que vai manter 14 na horizontal e 14 na vertical? Que é um plano que eu não discordo dele, não. Só não estou entendendo qual é a fala de que tem que tirar tudo de professor. Para avaliar, é sempre ele. Nunca são os outros, é só ele. Não, sabe o que é engraçado? É o seguinte, vamos tirar do professor, mas vamos manter aí os DAS 10 de todo da mundo, educação, cara, de os todo DAS mundo. 9 da educação. Né? Enquanto o professor ganha mal, o vereador ganha muito bem dentro dessa cidade. Um dos projetos que eu tenho pauta, Simone, pauta para bater em cima, é fazer com que o vereador ganhe menos, até o salário do vereador se equiparar ao salário do professor. Porque o vereador trabalha 2 vezes por semana e olhe lá, tem vereador que nem ali não vai, tem vereador que vai ali e fica com a boca calada, não fala absolutamente nada. Não tem posicionamento nenhum diante de nada que acontece na cidade. Entendeu? E o professor, a maioria dos professores trabalham das 7 da manhã às 5 da tarde, muitos deles emendam à noite, porque ainda trabalham à noite ainda, tem que correr, porque já ganha mal, para ter mais uma matrícula em uma outra cidade, para poder trabalhar e ter uma dignidade dentro do seu meio social. E o vereador, não, trabalha 2 vezes por semana, às vezes meia hora somente de sessão da Câmara. Você vai lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Não, só porque eles não leram o Código Tributário. Tiveram que levar mesmo para conseguir ler o Código Tributário. E se eu perguntar qualquer coisa dessa lei aqui, ninguém vai saber de nada. Como foi na reunião de São Pedro? O vereador não sabia de absolutamente nada que fala em relação à educação. Mas ele foi convencido de que o melhor mesmo é fechar o segmento. Ele foi convencido por quem? Se ele não conhece lei nenhuma, ele não conhece nada. Ele não foi convencido por ninguém. Esse vereador lá de São Pedro, ele foi convencido que ele tem que se posicionar a favor de qualquer atitude do governo para não perder os 33 cargos que ele conseguiu para a família dele. Essa é a realidade. Esse vereador aí nunca vai se posicionar em nada que for a favor do povo. É um deles, cara. Pelo contrário, escapou de esse vereador essa semana que você não tem ideia. Ele escapou porque o Ministério Público indeferiu uma denúncia que estava contra ele sendo investigada lá. Tiraram fotos lá de caminhões da prefeitura dentro de um sítio dele, de um sítio de um parente dele. E aí? Escapou, mas escapou por um fio. E ainda tem a denúncia que está no Ministério Público Federal, que veio, inclusive, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ela foi encaminhada pelo procurador Cláudio Schecker para cá, desse vereador passeando lá no Rio de Janeiro com a esposa, num veículo oficial. Esse vereador jamais vai se posicionar contrário a qualquer atitude do governo. Se o governo hoje falar assim, ó, o vereador vai comer estrume e amanhã o vereador vai agachar e vai comer estrume. Deus me livre. Infelizmente, nós estamos dentro desse nível de legislativo. Mas aí, em 2020, a gente tem que levar isso a sério. A gente não pode levar na brincadeira que a gente levou essa última eleição, não. Nós temos uma Câmara de Vereadores que a gente pode fechar a porta e deixar lá dentro, que não serve para coisa nenhuma. Cristiano Tomás, Simone, e essa história de que vai haver de ser implementada a escola militar em Pados, seria bom ou ruim para as nossas crianças? Cristiano, eu penso o seguinte, pessoalmente, eu sou uma criatura, né, vinda aí, oriunda dos anos 80, onde a gente acredita na democracia. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de escola, seja ela militar, seja ela técnica, seja ela do ensino regular, seja ela uma escola especial. Eu não tenho nada contra a diversidade de escolas. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais escolas uma cidade tiver, meu Deus do céu, bem-aventurada essa cidade. Eu penso isso. Agora, o que eu sou radicalmente contra e faço barulho, porque aqui em Pádua me parece que não se escuta as pessoas com facilidade, a gente tem que fazer barulho, quanto ao desmonte de escola municipal para se implementar uma escola militar.
Isso aí eu sou radicalmente contra. Você pegar uma estrutura pedagógica que já existe, que está caminhando, né? Porque a questão não é o espaço físico, é a estrutura pedagógica. Quando você está caminhando com aquela estrutura pedagógica e você desfaz ela, a gente vinha até tendo essa conversa ontem, a educação, ela não é como um botão que você liga e desliga. Infelizmente, todos os governos que passaram por nós acham que é assim. Mas, na verdade, ela não é assim. Quando vamos mudar tudo na educação, chega e me arrepia tudo, que eu sei o que vai acontecer. Nós vamos cair num buraco negro durante anos. Porque a mudança na educação ela é lenta, ela precisa ser progressiva. Então, quando você desmonta uma escola municipal, você pode ter certeza que você vai afetar drasticamente o pedagógico daquela escola. E isso é muito sério, é muito grave. Então, com certeza, escola de qualquer tipo, eu dialogo com todo tipo de escola, e democracia é isso, e a gente tem que aprender a lidar com a diversidade, contanto que a gente não desmonte a escola municipal. Eu também tenho esse posicionamento juntamente com o pensamento da Simone. Eu acredito que nós até seja necessário nos mundos de hoje que a gente tenha, sim, uma escola militar, é óbvio, mas que ela seja construída dentro do município e que não seja usada aquilo que nós já possuímos, né? Não vamos destituir aquilo que nós temos, mas vamos construir um novo prédio para que possa ser instaurada aí uma escola militar dentro do nosso município, em pleno e total direito aí democrático de nós termos todos os tipos de opção escolares dentro da nossa cidade. Sou favorável a isso que a Simone falou e acredito que tem que ser construída e não destituída. Exatamente. Reginara, bom dia para você também, querida. Cadê o sindicato na nossa cidade para lutar pela categoria? Então, eu ia até falar isso. Eu acho que a gente tem que estar atento à eleição do sindicato, que se eu não estiver viajando, que acho que é ano que vem. Se for no ano que vem, vamos entrar para o sindicato. Vamos tomar no sentido de vamos montar chapas para o sindicato, para a gente fazer o que a gente precisa fazer um estágio no sindicato de Miracema. A gente ia ver completamente do que se trata a união, do que se trata a fala interessada no servidor e não no gestor. O olhar do Aguinaldo ali é claramente para o servidor. E isso é muito bacana de você ver um sindicato aguerrido com um olhar voltado para o servidor. E a gente tem que parar de ficar de churumela. Servidor também em Santo Antônio de Pádua tem que parar de ficar, sabe, ai meu Deus, nada. Vamos embora, vamos partir para o que a gente para aquilo que nos favorece. E nós nos candidatarmos para o sindicato é uma linha de atuação que eu acho muito interessante. Inclusive, eu acho que o sindicato de Pádua deveria estar tendo postura de sindicato em luta dos questionamentos que vêm sendo feitos aí pela categoria, principalmente da categoria dos professores aí, que infelizmente a gente me desculpe a minha ignorância, eu não tenho visto esse tipo de posicionamento do sindicato, convocações para os alunos para os professores poderem participar. A alegação é que o professor não vai, mas não vai mesmo não. O servidor também não vai não, mas é assim mesmo. O sindicato precisa fazer o trabalho de portinha em portinha. Tem que estar indo nas escolas, tem que estar indo nas repartições públicas, tem que estar parando o servidor, tem que estar falando, monta um jornal, faz qualquer coisa que seja periódica para a gente ter acesso às informações, para a gente travar discussões. Faz um programa que nem esse aqui do sindicato, vamos travar discussão, vamos amadurecer as ideias, vamos amadurecer as ações. Cair assim, de lá de cima aqui embaixo, a gente já entendeu que não cai. A gente precisa se organizar, a gente precisa estar conversando, a gente precisa estar trocando ideia, né? Senão não rola. Uma outra questão da nossa lei aqui que foi devidamente devorada, né? A Câmara queria até passar para 3 anos, porque realmente essa Câmara não existe, né? Ela é de outro planeta, ela é uma coisa assim que abala os nervos da gente. Olha lá, fala o seguinte, que a cada 2 anos, ao longo do período da vigência deste PME, a Secretaria Municipal de Educação, com o suporte de instituições de pesquisas, publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo único dessa lei. Você publicou esse estudo? Você fez esse estudo, Secretaria de Educação? Não, claro que não. Se fez, guardou para ela na gaveta. Fato é que no ano passado, quando encerrava o prazo, não havia feito.
E porque não havia feito, ela queria jogar para o ano seguinte. Foi a gestão anterior. Queria jogar para o ano seguinte. E a Câmara não viu problema nenhum. O que tem? Claro que o que tem, né? No dela que está ardendo, né? Então, o que tem? E aí tem muita coisa, porque nós iríamos perceber, por exemplo, que a gestão democrática que não requer dinheiro nenhum, não é implementada por nada nesse mundo. Mas ela não é implementada por nada nesse mundo porque as nossas escolas são fatiadas em indicações. Então, o controle da merenda é muito questionável, o controle de material escolar é extremamente questionável, e volto a falar, é uma falta de maturidade tão grande por parte da nossa rede que você não vai ver diretor em reunião de sindicato, coisa que você vai ver em Iracema, porque lá a Bruna foi eleita. Infelizmente, aqui em Pada, a gente está vendo, parei aqui lendo alguns comentários aqui na rede social. Quero agradecer, né, Simone, o pessoal que está assistindo, pediu compartilhamento, como sempre a gente pede compartilhamento. O pessoal ficou com medo do tiro e parou de compartilhar. Então, gente... Não fica não, gente. Isso é modo de dizer. Não vamos ter medo de tiro, não. Vamos ter medo de pistoleiro. A gente não está em filme de bang-bang do faroeste. Nós estamos em dias democráticos. E não é qualquer um ou qualquer coisa que vai fazer calar a nossa voz. Nunca. Nós estamos aqui para lutar. E essa luta, essa bandeira, a gente não vai deixar de hastear ela todos os dias, enquanto a gente não tiver melhoramento nas condições da nossa cidade, melhoramento nas condições de trabalho dos nossos servidores da educação, dos nossos servidores da saúde e, principalmente, vamos falar de uma coisa aqui, da estruturação da cidade. Não tem condições mais da gente andar por aí, Simone. Não tem. Pelo amor de Deus, a quantidade de buracos. E agora o pessoal está nomeando os buracos. Lá na Cidade Nova tem 2 buracos, um está com 3 metros de largura, deve ter uns 2 palmos de profundidade, nomearam como buraco do prefeito. Tem um aqui na Avenida Souza, que nomearam como buraco do Tenente Bastos. Outro ali, na subida que vai lá para Morro Bela Vista, no bairro Marangatu, nomearam como buraco do Grilo. E não, nós estamos nesse nível dentro da cidade. Nomeando os buracos da cidade. Para cada vereador tem um buraco, tá? Não pense que não tem, não, que tem sim. Aí tem o buraco do Tonho, tem o buraco do Jubim. Eu vou colocar fotos mais tarde de algum desses buracos. Acompanha, gente, acompanha. Tem até plaquinha aí sendo construída para colocar nos buracos. Agora a gente não vai somente plantar bananeiras e árvores no buraco, né? A gente está fazendo um pomar aí dentro de Pato. A gente agora vai nomear os buracos, colocar nome. Cada buraco com o nome de um vereador, de um administrador desse município, que aí vamos ver se eles vão ter vergonha, né? Se não tiver vergonha, eles vão fazer até a inauguração. Demole, faz até a inauguração do buraco. Né? Vai dar parabéns pro buraco. Eu já tem buraco comemorando aniversário em Itália. Meu Deus! Comemorando aniversário. Eu estava conversando com o dono de uma padaria, ele está falando assim, ó, Carlos, vou fazer um bolinho aqui para comemorar. Eu perguntei, comemorar o quê? Comemorar o buraco do prefeito. Eu falei assim, gente, nós estamos nesse nível. Estamos nesse nível. O buraco já vai fazer 3 anos de idade. Essa é a nossa Santo Antônio de Pádua que ninguém queria ver. Infelizmente, a gente está aqui rindo, mas a coisa é mais séria do que a gente pensa. Tá um perigo, até dirigir, tá um perigo você andar, tá muito difícil, o negócio tá ficando feio. Pablo Santos comentou, bom dia, quero agradecer por esse programa e deixar clara a importância de se discutir a educação em nossa cidade. Obrigado, Pablo, parabéns não só aí ao programa, mas parabéns a todos nós que fazemos desse programa existir, fazemos esse programa ter força. Bom dia, Vitinho. Vitinho, ó, manda fotos aí dos buracos na Cidade Nova. Vitinho. Gésio Sentinela. O Aguinaldo é um aguerrido mesmo, ele luta por todo servidor, foi o que eu falei, tá super de parabéns. Adriano Vieira comentou, qualquer mudança dentro da educação de um município ou mesmo no estado que não for submetida previamente a um amplo debate público com as partes interessadas, já nasce corrompida sem legitimidade. Precisamos discutir as coisas em nível acadêmico, dados, fatos, estatísticas e estudos. Porém, tudo que nos mostram são truísmos, audíveis,
como a música aos ouvidos dos leigos, mas sem nenhuma efetividade prática. É fato. Nós vemos... fato, é perigoso, é o que eu estou falando, é amador. É isso que a gente estava conversando ontem, extremamente amador. A educação no Brasil, ela é tratada de forma amadora. Aí eu tive uma ideia, vamos embora fazer, é assim que está funcionando. Entende? Então, você tinha a passagem do aluno de forma progressiva. Eu não estou discutindo aqui se é bom ou ruim, eu estou dizendo que já está a fala de que vai se encerrar, quer dizer, nem tira isso paulatinamente, vamos encerrar, não houve discussão, vamos encerrar. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Vamos encerrar. E isso é para a educação ela não funciona dessa maneira. Ela não é uma mega indústria que você muda de direção, não é um carro que você virou, pronto, mudou de direção, não é assim que funciona. Eliane Peloso, eu estou aqui, um beijo, professora, para você enorme. Então, a gente tem que aprender a discutir. Até numa fala com uma outra professora, a gente estava conversando isso, a gente tem agora uma nova base curricular e pergunta para mim aonde foi discutido isso, porque em escola não foi, não. Em escola não foi. E isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Por exemplo, quando do fechamento das escolas em Santo Antônio, ou dos segmentos das escolas de Santo Antônio de Pádua, a gente fala em fechamento de escola, sabe por quê? Primeiro que já teve essa onda no ano passado, era fechamento de escola. E segundo, porque a gente vê uma gradativação do governo para fechar a escola mesmo. Porque no ano passado, volto a falar, no ano passado, São Pedro teve, ou no ano retrasado, teve a EJA fechada. Agora é o 6º ao 9º. Gente, não é muito difícil saber o que vai acontecer dali para frente. Daqui a pouco encerra a escola, né? E aí a gente está se perguntando por que é que a educação em Santo Antônio de Pádua está virando polo? Quem é que veio com essa ideia brilhante de transformar a educação em pontos de polo? Porque conosco não foi discutido. Hora nenhuma a secretária abriu as portas, e deveria ter feito, abriu as portas e vamos sentar e vamos discutir. Está discutindo isso com quem, gente? A ponta de lança, volta a falar, é o professor. É ele que vai te dizer, não, o caminho não é esse, o caminho é aquele. É ele que sabe, não é você que está na Secretaria de Educação. Nenhum de vocês, aliás, que estão na Secretaria de Educação, quem sabe é a gente. E não houve discussão nenhuma. Então, está me parecendo que estão querendo transformar a educação de Santo Antônio de Pádua em polos. Se isso é bom, se isso é ruim, cabia discussão, o professor está falando, cabia discussão, que não houve. Isso é uma coisa muito séria. Agora, muda-se o currículo básico nacional e não há discussão dentro das escolas, não há discussão na rede. Eu, sinceramente, são mudanças graves, são mudanças drásticas que vão acontecer e não houve uma movimentação, mas é o que eu falo, em Santo Antônio de Pádua não há movimentação pedagógica. Não há. Hora nenhuma a gente senta para discutir o pedagógico, para falar de filosofia, para encaminhar. Não rola, não tem. É tudo de cima para baixo e numa brincadeira que eu fico horrorizado de ver. É uma brincadeira. Vocês estão mudando a estrutura, o olhar da educação, que até então a gente vinha desenvolvendo em Pádua, e não conversou-se com absolutamente ninguém, nenhuma das partes dos interessados. Então, eu só posso entender que é uma brincadeira. Estão levando na brincadeira, mais uma vez, que realmente não é só dessa gestão, isso é franco notório na história do país. A educação ela não é objetivada, ela é uma educação que ela corre solta, à deriva dela mesma, e aí o que a gente está vendo aqui em Pádua é uma calamidade. Realidade da nossa calamidade, do nosso caos. Vivemos hoje em um caos. Falando em caos, galera, corre escondido pela Câmara Municipal, mais uma vez, reuniões para debater o Código Tributário do município, implementação de taxa de lixo, aumento de impostos, mais uma vez. Mas dessa vez, escondido da população. Eles querem fazer isso escondido porque... já fizeram uma reunião. Já fizeram, Simão? Já fizeram uma reunião dentro da Câmara, a porta fechada, chamaram só que eles quiseram, 2 pessoas de fora, se eu não estiver errada.
né, os vereadores aceitaram isso, dizendo que se fizer aberto, como foi aquele da outra vez, a gente fala muito, não se resolve nada. Não resolve nada do jeito que eles querem, né? Porque o que eles querem é aprovar tudo que o prefeito manda. Mas não vai não, que a gente não vai deixar, Carlos Cunha. Não, mas eles vão brigar com a população que não quer deixar, sabe por quê? Briga. Porque quer manter os 33 cargos da família. Exatamente. O carro para passear com a esposa no Rio, o cargo da esposa, o cargo do filho, o cargo da filha no hospital, né? O vereador não vai se posicionar, é claro, vai ser uma briga em Simone. Já estou prevendo manifestação, já estou prevendo debate público, já estou prevendo megafone nas ruas. Adoro! Ué, se não escuta de um jeito, gente, vai escutar de outro, o negócio é escutar, entendeu? Porque... Eu sei de uma coisa, Carlos, eu dentro de casa, chorar me engana a minha vida, é que eu não vou resolver nada. Entendeu? Então a gente tem que colocar qual é o nosso posicionamento, independente do que eles entendem por ser uma reunião saudável ou não. A gente tem que colocar o nosso posicionamento e vamos colocar o nosso posicionamento. Pode batizar isso do nome que quiser. Circo, pode dizer o que quiser. Nós estaremos colocando o nosso posicionamento sim. E digo mais, hein? Olha o que a gente viu lá escrito na Bíblia. Quem tem a terra, quem faz a colheita somos nós. Quem depende da nossa colheita são eles. Quem paga o salário do vereador não é ele, não. Somos nós. Nós é que pagamos o salário deles. Quem paga o salário do prefeito somos nós. Quem elege e deixa de eleger quem está lá dentro somos nós. Então, quem tem a terra, quem tem as ferramentas aqui, somos nós sim, não são eles, não. A gente fica elegendo vereador ignorante de conhecimento, dá nisso. O vereador acredita que ele é contratado do prefeito. Entendeu? Que se ele falar da prefeitura, ele vai ser demitido do cargo, né? Ele, não sei, ele está com medo do bang-bang, do tiro também. O vereador tem imunidade na tribuna. O vereador, até mais do que nós, cidadãos, ele tem o direito de se posicionar, inclusive ele tem o direito de criticar diretamente situações em que nós, se a gente falar, a gente é processado. É o amor. Eu estou com 8 processos nas costas. Já estou dormindo no fórum, amanhecendo no fórum já. Sai de uma audiência, entra na outra, assim, tá uma maravilha. Eu nunca conheci assim, tanta gente que se a gente fala lá do prefeito de Manaus, fala assim, o prefeito de Manaus é corrupto. O executivo de Pado pega e veste a carapuça e fala assim, tá falando de mim. Entendeu? Entendi. A gente não pode colocar a foto do senhor Burns de Springfield, que o prefeito acha que é com ele. Acha que é com ele. Porque é semelhante, já é uma coincidência. Claro! Você entendeu? Não é? A gente não está criticando a pessoalidade, a gente está criticando e a gente criticará. Eu, independente de qualquer que sejam os resultados, continuarei nessa batalha aí, tocando na mesma tecla toda semana. Então, gente, eu achei vou falar rapidinho, uma parte aqui de convênios, né? A gente vai estar trazendo semana que vem, mais bem estruturado, né? Foi feito um convênio com o município de Santo Antônio de Pádua, com o Ministério do Turismo. Esse convênio entrou em vigência, está aqui, início da vigência, 5/11/2013, e o fim da vigência é 31/12/2018. O valor do convênio é de R$ 487.500. O valor da contrapartida seria de R$ 12.500. O valor liberado, está aqui no portal, seria de R$ 487.500, 100% do valor do convênio. Aí eu pedi e fui ver a detalhação. Em 26/1/2015, nós temos um documento cujo valor foi de R$ 243.750. E em 20/2/2015, R$ 243.700. Esse convênio é para a revitalização da Praça Xavier, bairro São Félix. Tá bom para nós, economiza, gente. Vamos economizar no professor.
Pois é, mas sabe o que é mais incrível? Na Praça Não São sei. Félix, colocaram uma placa na Praça São Félix em 2014. E essa placa ficou lá um ano. A placa deteriorou lá. Reforma e revitalização da Praça do São Félix. O nome é esse. Não fizeram obra nenhuma, deram a desculpa. Não, o governo não mandou dinheiro para Pádua para fazer a obra. Pois é, tá aí a prova do que veio o dinheiro para fazer a praça, mas a praça não saiu e esse dinheiro não foi usado em nenhuma outra parte da cidade. Eu tô até com medo, Simone. Do quê? Deles destruírem a praça e ficar igual a Monsenhor Diniz. Vai colocar lá um lajão. Deixa como tá ótimo então. Um lajão de concreto. Faz o convênio com os moradores, deixa que os moradores fazem a obra, né? Porque eu tenho medo de deixar na mão da prefeitura e destruir tudo, como fizeram com a praça ali do Monsenhor Diniz, aqui no centro de Pádua. Infelizmente, está lá até hoje. E agora, já que eles não conseguiram fazer absolutamente nada, não conseguiram terminar a praça que eles começaram destruindo, agora eles dão a desculpa que eles construíram a praça para fazer evento. Né, Simone? Né? A grandiosa Praça do Lajão, a Praça do Cimentão, né? Colocaram até o nome da praça de Praça do Cimentão. Esse daí vai ser a herança do governo, do atual governo para o próximo. Eu tô com gestor. pena de quem vai entrar com o gestor, sabia? Pois é. Meu filho, ele vai pegar uma coisa tão desenchavida. E tomara que a população tenha a coragem de mudar de gestor e não eleger qualquer pessoa que seja apoiada pelo atual governo. Aí, gente, está escrito assim, valores liberados, tá? Relação de ordens bancárias. Então, a gente está entendendo que foi liberado, né? E aí, gente, eu vou trazer para vocês semana que vem o site para vocês entrarem, porque ela está perguntando assim, fique de olho, a praça foi feita ou não? Aí, para a gente colocar se foi feito ou não, tá? E a gente vai fazer aquela pergunta de cadê o dinheiro que estava aqui. Corroborando aí, a gente vai falar um pouco sobre o tema de segurança pública. Todo final de programa a gente fala sobre isso. Simone faz a leitura, mas antes dessa leitura, eu quero só colocar uma coisa aqui em questão. Quem abre uma escola, fecha uma prisão. Quem fecha uma escola, abre um presídio. Qualquer cidade que não tem esse tipo de situação vai conviver com situações de tráfico de droga incontrolável, situações de falta de controle social dentro de comunidades incontroláveis. Policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar, na noite de quarta-feira, 5/12, procederam no bairro da Cidade Nova, em Pádua, a fim de verificar denúncias de que um nacional estaria realizando tráfico de drogas naquela localidade. Guarnição, ao avisar o suspeito, pôde observar o mesmo realizando a prática de tráfico de drogas. Com isso, foi realizado revista pessoal e encontrado R$ 132 em espécie e 18 pinos de cocaína. A ocorrência foi apresentada na 7036ª DP. Falei certo? 136 DP. 136 DP, melhor, vai que eu falei errado. Policiais militares do 36º Batalhão, em patrulhamento nesta sexta-feira, dia 4/12, pela rua São João Batista, em Santo Antônio de Pádua, avistaram 2 nacionais em atitude suspeita e tentaram se desfazer de uma sacola branca. Ao arrecadar o material, lograram êxito em encontrar 22 sacolés de cocaína, 16 pinos de cocaína e 2 celulares. A ocorrência foi apresentada na 136 DP. Obrigada. Vamos finalizar aqui o programa, Simone? Vamos. Suas palavras finais. As minhas palavras finais é que eu fui no MP, nós fomos no MP e levamos lá a fala de que os professores estão trabalhando hora extra, de que nós não tivemos acesso à eleição do Fundeb, que ele está andando irregularmente, na minha parca opinião, irregularmente por não ter tido eleição. Que nós estamos vendo aí uma dificuldade enorme de conseguir o nosso piso e, enfim, coisas inerentes ao nosso trabalho, ao nosso cotidiano. Que
Quero parabenizar os meninos da UF que fizeram uma roda de conversa ao qual nós estivemos presentes, que foi maravilhosa. Professores de Santo Antônio de Pádua, vocês têm que ver com que postura esses meninos e meninas da UF estão chegando com muito gás, com muita força, se Deus quiser, para dentro da nossa rede municipal. Valeria a pena vocês terem ido, né? Eu acho que foi uma pena realmente a gente não estar lá, vocês não estarem lá, mas que a próxima roda de conversa vocês estejam, porque, ó, show de bola. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, pedir mais uma vez o compartilhamento e dizer que o choro é livre e o programa Educação em Foco também. Ui! Tamo junto por uma cidade melhor. Até!